Como influenciar mentalmente os outros para e obter facilmente o que você quiser. Segunda, ganhar a estima e a consideração de homens e mulheres muito visados. Terceira, fazer com que se cale imediatamente qualquer pessoa que lhe criticar ou rebaixar e mudar a opinião dela sobre você. Quarta, fazer com que uma pessoa do sexo oposto se apaixone profundamente por você, quaisquer que sejam suas atuais relações com esta pessoa. Sejam bem-vindos e vindas ao canal Biblioteca Esotérica. Convido a todas dignos e dignas a se inscrever no canal e deixar o like. Caso necessário, assista o vídeo na velocidade 2x para não perder o foco. Estarei disponibilizando um recurso do YouTube Premium. Apenas me chame no Instagram @oplayer333, meu Instagram de recursos gratuitos. Aviso do autor. Você acaba de virar a primeira página de um método que encerra segredos até então cuidadosamente guardados. Estes segredos vão permitir que você realize proezas ou talvez você achasse impossível realizar. Dado o fato do conteúdo deste método ser excepcional, faço questão, antes de mais nada, de alertá-lo a respeito da utilização das técnicas que aqui estão expostas. Estas técnicas vão permitir que você influencie secretamente as pessoas, ou que atrair para si aquilo que desejar, amor, trabalho, sorte, etc. Durante os minutos que se seguirão, você vai aprender como desenvolver e empregar estas fantásticas possibilidades que estão adormecidas em cada um de nós. As técnicas de influência à distância, que você em breve conhecerá, vão permitir que você realize experimentos. Ao empregá-las, você verá que realizará coisas que nunca pensou serem possíveis. Entretanto, quero avisá-lo sobre o emprego negativo destas técnicas. Não as empregue, em hipótese nenhuma, para prejudicar ou fazer mal aos outros, pois, inevitavelmente, não apenas você não conseguirá o resultado desejado, como também o mal que você tiver desejado fazer se voltará contra você. Na verdade, as forças ocultas possuem esta particularidade. Quando são mal empregadas, com o objetivo de prejudicar, elas sempre voltam multiplicadas por 100. E, aliás, por esta razão que resolvi divulgar todos os preciosos segredos que você vai descobrir. Eles podem trazer tantas coisas magníficas para a sua existência, que seria quase que um ato criminoso não revelá-los a você. Esta introdução era necessária, pois, infelizmente, a mente humana nem sempre é alimentada de boas intenções. Mas estou certo de que você saberá utilizar estas maravilhosas técnicas de ação à distância para seu bem e também para o bem daqueles que você ama. Deste modo, você verá que sua vida e a deles se transformarão, literalmente, para se tornarem mais agradáveis, a cada dia. Você verá também seus desejos se realizarem. Mesmo aqueles que você há anos alimenta e que nunca havia conseguido. Você ficará surpreso ao ver que é capaz de tantas maravilhas, que as realizará cada vez mais facilmente. Quando você tiver lido a última palavra deste método, você terá finalmente tomado consciência das surpreendentes possibilidades que estão adormecidas em você. Prepare-se para ver seus desejos se realizaram. Suponhamos que você encontrasse uma bela garota ou um homem muito sedutor, mas que, infelizmente, esta pessoa lhe desse pouca ou nenhuma atenção. Graças às técnicas extraordinárias de influência à distância, será possível que você faça com que este homem ou esta mulher apaixone-se por você. Você acha que seu trabalho é mal reconhecido e que seu salário está aquém do merecido. Seus filhos só fazem aquilo que lhes vem à cabeça e, além disso, é impossível para você dialogar com eles, pois, tão logo você faz isto, eles teimam. Agindo conforme o procedimento que você vai aprender, você será capaz, sem nem mesmo eles perceberem, de obter uma nítida melhora em suas relações e no comportamento deles. Seu marido a engana e recusa o diálogo. Quando você lhe pergunta por que ele faz isto, ele nem ao menos responde. Todo o seu universo se desmorona e você não vê saída. Graças à técnica extraordinária de influência à distância, você será capaz de agir e de fazer evoluir a situação a seu favor, e isto, em menos de um mês. Toda vez que você quer fazer amor, sua esposa encontra todas as desculpas possíveis e imagináveis. Esta situação se torna cada vez mais lastimável para você. Que fazer? Você já tentou de tudo. Utilize a ação à distância e você terá todas as chances de se satisfazer. E isto não é tudo.
Ainda tem mais. Este método ainda lhe dá muitas outras possibilidades para obter aquilo que você deseja, pois os poderes de influência à distância são de uma eficiência absoluta. Se não fosse assim, você acha que certas pessoas conhecidas teriam pagado muito dinheiro para obtê-lo? Então, não se prive das extraordinárias possibilidades deste método. De qualquer modo, nada impede que você acumule diversas técnicas. Isto só fará aumentar seu sucesso. Um outro maravilhoso recurso da ação à distância é utilizado por inúmeros curandeiros famosos. Por uma técnica similar à que você vai aprender, eles às vezes conseguem fazer verdadeiros milagres. A doença é um problema que todos encontram no transcorrer de suas vidas. Às vezes, nós mesmos sofremos com ela. Às vezes é um ser que nos é caro e bem que gostaríamos de ajudar. A técnica de ação à distância pode permitir que você obtenha excelentes resultados em você mesmo e nos outros. Desta forma, você ajudará o corpo e a mente doente a cura. Você pode também conseguir que uma pessoa, para a qual você é um estranho, venha bater à sua porta sob um pretexto qualquer. Ela não saberá o que se passou, porque subitamente precisou de você, mas você saberá. O dinheiro, frequentemente, é o centro de suas preocupações. Como ter mais dinheiro? Como fazer para viver melhor, com mais conforto, sem temer o amanhã? Ao aplicar a técnica de influência à distância, você aprenderá como atrair o dinheiro. Você acha que as pessoas que ganham 4 vezes mais que você são mais inteligentes que você? Não. Pelo contrário, elas conhecem e empregam determinados segredos para obter aquilo que desejam. Em pouco tempo, você também será capaz de atrair para você o dinheiro e obtê-lo em quantidade suficiente para viver confortavelmente. E o melhor é que este espantoso método vai permitir que você faça com que façam exatamente aquilo que você quer, por qualquer pessoa de sua escolha. Você não precisará pedir-lhe abertamente. Você dará suas ordens silenciosamente, e ele ou ela as executará sem perceber que é você quem dita seus atos. Você duvida? É normal. Não se limite à dúvida. Experimente. Agir é o princípio mais importante para seu sucesso. Eis o que acontece quando uma pessoa emprega a influência à distância. Alan M. é um rapaz de 18 anos que tem muito pouco sucesso junto às garotas, o que o deixa muito infeliz. Mil coisas interessantes com uma moça gentil. Só que, além de seu insucesso, Alan é extremamente tímido. Uma timidez quase que doentia devido à sua falta de confiança em si mesmo. Um dia, ele descobre uma técnica que permite influenciar uma pessoa secretamente, sem nem mesmo ela perceber. Justamente, ao lado da casa dele, mora uma charmosa garota, que ele gostaria de conhecer. Infelizmente, ela não lhe dá nenhuma atenção. Como ele estava completamente desesperado, ele decide empregar aquela famosa técnica que, parece, faz milagres. Qual não é sua surpresa quando, 2 dias mais tarde, aquela garota lhe dá um grande sorriso, quando ele cruza com ela na rua, o que jamais havia acontecido, muito embora fossem vizinhos. Este acontecimento o encoraja a perseverar. Alguns dias mais tarde, fazia menos de uma semana que ele havia começado sua ação, a mesma garota bate à sua porta para convidá-lo a ir à casa dela. Aquela garota chamava-se Gabi e ambos viveram uma bela história de amor. Uma misteriosa descoberta. Virginie estava muito apaixonado por um homem que a achava feia e insignificante. Eles se encontravam todos os dias no trabalho, apesar de todos os avanços de Virginie. Nada mudava. Sempre a mesma frieza, sempre a mesma indiferença. Virginie era apaixonada por tudo o que dizia respeito às possibilidades da mente. Um dia, ela ouviu falar de um meio que permitia influenciar secretamente as pessoas, para que elas fizessem exatamente aquilo que lhe pedissem, mentalmente. Tratava-se de um método misterioso, descoberto acidentalmente em um templo tibetano, há mais de 3 séculos. Como ela havia estudado razoavelmente a questão, ela sabia que a influência à distância podia ser possível, que determinadas técnicas, ciumentamente guardadas, permitiam agir sobre os outros e obter aquilo que se desejasse, sem ter que pronunciar uma só palavra. Ela decidiu experimentar. A seguir, ela aplicou a técnica de ação à distância, a fim de tornar o homem que ela amava apaixonado por ela.
No fim de 3 semanas, o que ela esperava aconteceu. O homem que ela amava caiu em seus braços sem saber o que lhe aconteceu. Outro exemplo. Bernard e Claudine são casados há 10 anos e têm 2 filhos. Tudo iria bem com o casal se Claudine fosse um pouco mais entusiasmada na cama. Parecia que toda vez que quer que fosse, ainda por cima, viçava longe de ser satisfatório, diz Bernardo. A este respeito, ele conta: eu já não aguentava mais, se não fosse pelas crianças, eu teria me divorciado. Foi um colega que me falou de uma técnica de influência à distância, que havia permitido que ele visse sua mulher se transformar completamente. Ele prometeu me trazer o método no dia seguinte, dizendo-me que tudo ira se arranjar. Utilizei esta técnica, que considero, realmente, infalível, quando é bem aplicada e que além disso, é muito fácil e requer pouco tempo. Ao fim de 8 dias, constatei que minha mulher não era absolutamente mais a mesma. Ela se maquilava, usava roupas mais atraentes que antes. Depois de apenas 15 dias de utilização da técnica, constatei que ela ficava realmente mais quente, que em uma semana, nós já havíamos feito amor 4 vezes, o que jamais nos havia acontecido antes. Para minha grande surpresa, devia constatar que Claudine se desbloqueava cada vez mais a cada dia. Hoje, é ela quem toma a iniciativa de fazer amor. Que transformação! É inacreditável. Antes, estava sempre duro, nunca tinha dinheiro. É preciso dizer que ganhava só um pouco mais do que um salário. Tinha realmente a impressão de viver uma vida detestável. Muito embora procurasse um outro trabalho mais valorizante e melhor remunerado, nunca nada mudava. Depois, lembrei-me de ter comprado, já há alguns meses, um método que revelava uma técnica secreta para realizar seus desejos e obter o que se quisesse. Por que não experimentá-lo? Podia ser que funcionasse. De qualquer modo, não tinha nada a perder e tudo a ganhar. Ao fim de 4 semanas de prática, foi-me proposto um trabalho, no qual ganharia 3 vezes mais que antes, além do que, o serviço me agradava. Este relato nos chaga de Dominique H. de Bruxelas, que, hoje em dia é um vendedor de automóveis muito cotado, ao passo que antes de empregar a influência à distância, era um simples lojista muito mal remunerado. Já lhe aconteceu de ter a impressão de que alguém lhe esconde a verdade. Se isto ainda lhe acontece, faça como Edith S. Esta jovem senhora conta. Não sabia mais o que fazer. Procurava, desesperadamente, o dinheiro que havia reservado para pagar meu aluguel. Tinha certeza de tê-lo colocado em uma gaveta, na cozinha, e só via uma possibilidade. Quando meu filho chegou, perguntei-lhe imediatamente. Ele ficou surpreso. Mas me disse que não havia visto o dinheiro. Não acreditava e então empreguei meu novo poder para saber se ele dizia a verdade. Depois, repentinamente, meu filho tirou o dinheiro de seu bolso e o colocou sobre a mesa. Após ter feito este gesto, continuou suas atividades como se nada tivesse acontecido. Para você também, uma vez que você conheça o método de psicocomandos, ninguém mais poderá contar historias. Pense em todos os segredos que você não conhece. Tudo aquilo que os vizinhos não dizem. O que talvez seu parceiro lhe esconda, revelarão todos seus segredos. Eles farão isto, sem que você lhes peça, sem saberem porquê. Eis aqui, ainda um outro exemplo. Você entra em um banco para pedir um empréstimo. O banqueiro examina seu dossiê, sorri mas responde: sinto muito. Você não preenche as condições para que este crédito lhe seja concedido agora, neste exato momento. Você emprega o segredo, que vou revelar em um instante. Eis o que o banqueiro fará. Após alguns segundos de silêncio, sem saber porquê, nem como, ele repentinamente muda de tom e prossegue. Ouça, na verdade creio que podemos fazer algo por você. Vou, pessoalmente, me empenhar para que este empréstimo lhe seja concedido. Volte a me ver amanhã. Os exemplos são tão numerosos que é impossível citá-los aqui. Estes poucos casos lhe deram, espero, uma noção de todas as possibilidades que lhe oferece o psico comando SX. Até bem recentemente, apenas alguns poucos mestres iniciados podiam recebê-lo e utilizá-lo. Hoje, você também está apto a gozar de todos os benefícios e coisas boas que este método lhe trará. Na verdade, você pode obter tudo através deste procedimento de influência secreta.
Basta adaptar a técnica ao seu próprio caso, às suas necessidades, e não há dúvida que sua vida se transformará como a das pessoas citadas acima. Como fazer com que uma pessoa do sexo oposto se apaixone por você? Diariamente você está sujeito a influências de todo tipo, vindas de pessoas que você encontra, ou de seus amigos, ou ainda de desconhecidos. Você, como tantos outros, é constantemente influenciado pelo seu ambiente e círculo de amizades. Certamente você já observou que, ao entrar em contato com pessoas calmas, você se acalma, enquanto que, com indivíduos nervosos, você também fica nervoso. Isto, com frequência, ocorre sem que nenhuma palavra seja trocada. São unicamente as vibrações da pessoa que você capta e que influenciam você, positiva ou negativamente. Quando você sofre mais influência negativa do que positiva, você fica deprimido e cansado, enquanto que, em contato com pessoas positivas, você se sente em plena forma. Por que se produzem estas influências? A mente é todo-poderosa sobre a matéria, não apenas sobre seu próprio corpo, mas também sobre o corpo e a mentes dos outros. Você sabia que os médicos consideram que 80% das doenças são psicossomáticas, quer dizer, que são os pensamentos do doente que provocam a doença. Até mesmo doenças como câncer, frequentemente, têm uma origem psicossomática, pois os pensamentos são todo-poderosos sobre a matéria. Qualquer pensamento que se repete com força suficiente, tempo o bastante, se transforma em realidade concreta. O que quer dizer exatamente esta fase? Simplesmente que, se você pensar com força e se seus pensamentos se repetirem por tempo suficiente, então seus pensamentos se tornarão atos, realidades concretas e palpáveis, sempre. Tomemos um exemplo. Você viu uma garota que o agrada bastante e pensa sempre nela. O que vai acontecer? Primeiramente, seus pensamentos vão se juntar entre si, para formar um bloco de pensamentos em você, depois, ao seu redor, e finalmente eles irão se projetar sobre a pessoa em questão. Em seguida, vai se criar um poderoso poder de atração que vai agir, como um imã, sobre a pessoa desejada. Esta vai começar a prestar mais atenção em você, depois ela o achará interessante. Se você continuar a pensar fortemente nela, esta última se apegará a você, sem realmente saber por quê. E se, além disso, você tiver pensamentos de amor para com ela, então, ela cairá em seus braços. Certamente que a ação que seus pensamentos exercem dependem igualmente de sensibilidade da pessoa, bem como das afinidades que você tem em comum. Quanto mais ela for sensível e receptiva, mais fácil será influenciá-la. Quanto mais afinidade vocês tiverem, menos barreiras você terá que transpor. É por isso que o amor surge sempre entre pessoas similares ou complementares. Os semelhantes atraem os semelhantes. O que é complementar se reúne. Algumas pessoas, tornadas mestres da arte do pensamento, são capazes de obter tudo o que desejam. Elas vão lhe revelar seus segredos agora. Mestres da influência à distância revelam seus segredos. J. Reno Bojolais foi hipnotizador, fundador do Grupamento Nacional de Hipnotizadores da França e presidente desta associação, até sua morte. Este homem, tendo consagrado toda a sua vida à hipnose, da mesma forma que a influencia à distância, realizou maravilhas, simplesmente porque se tornará mestre na arte de influenciar os outros. Eis aqui os segredos que ele lhe revela em seu livro Método Racional de Influência à Distância de Niklaus. Para bem transmitir seu pensamento, é preciso que você se coloque em estado de passividade, fazer com que todo o seu ser mental e físico esteja calmo e tão relaxado quanto possível. Qualquer atividade muscular, qualquer tensão psíquica, moral ou intelectual impede a emissão de ondas mentais. A representação mental da ideia a ser comunicada deverá, obrigatoriamente, ser clara, regular e prolongada para ir modelar a massa fluídica do receptor em imagem viva. J. Reno Bajolais acrescenta: existem 6 tipos de emissores naturais, pessoas que possuem a influência. Os 6 tipos de emissores naturais. Aqueles cujo pensamento é tímido, hesitante, acarretam devido a isso inúmeras paradas e, como bem notou Kai Kefren, constantes retrações da massa fluídica emitida. O que faz com que esta classe de pessoas só possam exercer uma ação de influência nula, ou quase nula.
2. Os seres, cujos pensamentos são suaves, constantes, pouco intensos, mas regulares e ativos, já possuem capacidade inatas de emissores, com um pouco de prática, ficarão dotados. 3. Uma outra categoria é aquela em que encontramos pessoas que possuem um pensamento vigoroso, mas as quais capricho e fantasia só concedem uma ação desigual e fugidia. Seus impulsos psíquicos soam poderosos, mas, infelizmente, constantemente em mudança, o que destrói toda a sua eficácia. 4. Aqui, teremos seres, cujos conceitos mentais tortuosos agem lenta e desordenadamente. Entretanto, isto pode conduzi-lo à finalidade que se determinam. Entretanto, pesadas consequências devem ser temidas por eles próprios. 5. Existem aqueles entre os quais você deve estar, os fortes, de pensamento no domínio psíquico, aqueles dotados de ricos poderes nervosos, de pensamentos calmos, com fluência contínua e determinada. Estas pessoas conseguem êxito em toda parte e impõem sua vontade a todos. Seguindo os conselhos que este método lhe dá, você inevitavelmente fará parte desta categoria. 6. Existem aqueles, entre os quais você não deve estar, seus pensamentos e imagens mentais são fracas e difusas, dispersivos, não podendo conduzi-los a nenhum resultado positivo. Eles são incapazes de sustentar uma ação ou de serem disciplinados. Estas pessoas falham em tudo o que empreendem, vão aonde a vento as leva. De qualquer modo, qualquer que seja a sua posição entre os 6 tipos de emissores, é possível que você, caso deseje realmente, pertença à 5ª categoria. Para isto, basta que você aplique, diariamente, os princípios que lhe damos. Milhares de pessoas aplicaram estas regras, algumas entre elas, tendo aplicado com perseverança, passaram da pobreza à riqueza, da doença à saúde, da infelicidade, do azar à sorte, da solidão a uma vida repleta de pessoas atenciosas e amorosas. Assim como elas, você também pode chegar lá. Uma técnica facila para agir à distância. Passemos a palavra, agora, para um outro grande mestre da influência à distância. Ramon Reante, que publicou diversas obras técnicas a respeito dos poderes do homem, entre as quais Parapsicologia Prática para Todos, das edições Rocher, além de suas atividades de escritor e de médium, ele dirige um instituto de pesquisa-me. Parapsicologia. Sua fama é internacional. Eis aqui o aconselha o Sr. Reão aos seus alunos para produzir facilmente um efeito de influência à distância. Esvie sua mente, depois visualize, quer dizer, faça aparecer mentalmente a imagem da pessoa para a qual a mensagem é destinada. Esta representação deve ser tão real e viva quanto possível. Tendo-se conseguido isto, pense no sujeito-alvo, como se você estivesse realmente à frente dele. Depois, envie a mensagem, determinada antecipadamente, imaginado introduzi-lo no cérebro dele, passando pelo espaço compreendido entre os 2 olhos. Este espaço é considerado como sendo um porta aberta para a mente. Repita esta operação com autoridade, com a certeza de que a mensagem será recebida. Quanto mais curta e penetrante for a mensagem, melhor ela será recebida. Mas ela deve ser mantida por vários minutos quando for destinada a uma pessoa não prevenida. Raymond Rent acrescenta ainda que não se deve realizar este procedimento quando você estiver cansado ou nervoso, nem se tiver deprimido, pois estes estados anulam seu poder de emissão. Esta técnica, se for bem executada, lhe garante um sucesso total. Diversas pessoas, quando aplicaram, ficaram surpresas com os resultados obtidos. Aplicando eu mesmos um processo idêntico, que revelarei no parágrafo, um processo milagroso para agir à distância, posso garantir a eficácia dele. Yvon YVA, o hipnotizador que se deixou operar, sem anestesia, revela um de seus segredos. Yvon Iva é um homem excepcional sob todos os pontos de vista. Sua gentileza e seu devotamento só se igualam aos seus surpreendentes poderes. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer um dos numerosos cursos que ele ministra, não hesite. Este personagem, fora do comum, lhe ensinará 1000 maravilhas, uma mais interessante do que a outra. Eis aqui o que ele revela sobre a influência à distância. Sei que para ter sucesso, devo conseguir me concentrar sobre a foto dele, a mente livre de qualquer outro pensamento, ou com os olhos abertos, ou mentalmente, até que sua imagem se anime.
Quando sua mente fica livre de qualquer outro pensamento, você dispõe de todos os seus poder para agir. Em meu método pessoal de influência à distância, você descobrira como apaziguar sua mente e como torná-la totalmente eficaz. O surpreendente método de influência à distância de Uri Geller. Uri Geller, o homem capaz de entortar colher e outros objetos metálicos de fazer relógios voltarem a funcionar, de ler os pensamentos. Hoje ele se ocupa, principalmente, com pesquisas de porcos de petróleo, de minas de ouro ou outros metais preciosos, por conta de ricas companhias mineradoras. Cada pesquisa que ele empreende lhe traz vários milhares de dólares. Este homem é igualmente capaz de fazer brotar, em alguns segundos, grãos de rabanete, simplesmente colocando seu dedo em cima deles. 8 milhões de telespectadores viram, em novembro de 1986, por ocasião de uma transmissão de TV inglesa, como Uri Geller reproduziu, quase que milimetricamente, um desenho que o apresentador Terry Logan havia feito, alguns instantes antes. Uri Geller imagina que todos nós possuímos a capacidade de fazer o que ele fez, em um grau mais ou menos grande. Ele se autodefine como o revelador destes fenômenos. Ele quer mostrar a todo mundo aquilo que a mente humana é capaz. Eis aqui o procedimento que Uri Geller utiliza para agir à distância, quer seja sobre a matéria ou sobre um ser humano. Primeiramente, ele toma contato com o objeto, seja tocando, caso isso seja possível, seja pensando nele, até que se crie uma afinidade entre ele e o objeto a ser influenciado. Uma vez que se tenha formado uma ligação afetiva entre ele e o objeto, ele pensa, fortemente, naquilo que ele deseja ver realizar-se. A maior parte do tempo. Isso só lhe requer alguns segundos, pois, com a prática, seu poder desenvolveu-se consideravelmente. O efeito Geller. O que realmente acontece? J. Pierre Girard é um homem de cerca de 40 anos que foi objeto de inúmeras pesquisas científicas. Entre os pesquisadores que estudarem e avaliaram seus poderes, citemos o professor John B. Asted, Praceta H. Bender e o célebre físico Oliver Costa de Beauregard. Este francês mediano era capaz de produzir fenômenos idênticos aos de Uri Geller. Eis o que ele nos ensina sobre suas capacidades de influência à distância, contido em seu livro O Efeito G, de R. Lafonfon. Na verdade, a ação se situa na fronteira da vontade e do não agir. Meu plano de consciência racional sendo interrompido, é o plano de consciência superior, que age. A ação só se produz, realmente, quando consigo recriar interiormente um dar de ombros. Aqui, indo você pode constatar que não é a vontade física ou racional que faz com que a influência se produza, mas sim o desejo do ser superior, o plano de consciência superior como o chama J.P. Girard. Como utilizar os segredos do psicocomando SX para fazer com que os outros façam o que você quiser. Você já teve uma primeira noção, nos parágrafos precedentes, de diferentes técnicas de ação à distância. Você descobriu os segredos de diferentes mestres do poder psi. Assim, você pode ver como eles praticavam a ação à distância. Em algumas páginas, você se beneficiou da experiência e do saber de pessoas que dominaram perfeitamente este fenômeno, o que não deixará de facilitar seus primeiros passos. Agora, você vai aprender a cultivar este talento que você já possui em você. De acordo com as pessoas, ele é mais ou menos desenvolvido. Entretanto, com um treinamento apropriado, todos podem conseguir excelentes resultados. A função criando o órgão. É através de um treinamento apropriado que você vai se tornar um mestre na arte de agir à distância. As 3 condições para se ficar eficiente. 1. O desejo. Como você espera obter o que quer que seja, se não o desejar? O desejo é a chama que incendeia a mecha, sem ele nada é possível. O desejo de se obter uma coisa provoca em você uma poderosa energia, capaz de produzir milagres. Quanto mais forte e determinado for seu desejo, mais ele se realizará. No domínio de influência à distância. A desejo é a base de qualquer ação. Toda a sua vida se constrói de seus desejos, não é? Certamente, se você não os tivesse, não aconteceria grande coisa em sua existência. Talvez, pode ser até mesmo que, sem seus desejos, você não conhecesse, jamais, a felicidade, pois a vida lhe dá aquilo que você pede, nada mais, nada menos. No domínio da influência à distância.
Quanto maior e determinado for seu desejo, mais facilmente você obterá o que deseja. Como saber se seus desejos são fáceis de realizar e benéficos? Para você. Você já notou que, quando você deseja ardentemente uma coisa, você a obtém mais facilmente. Seu desejo se realizará, ainda melhor, se tratar de um desejo íntimo, que você traz consigo. Se, além disso, seu desejo acompanhar o sentido de sua evolução, então aí, não haverá mais nenhum obstáculo para a realização dele. A primeira pergunta que você deve se fazer, antes de colocar tudo em ação, para realizar seu desejo é: será que este desejo faz, realmente, parte de mim, ou ele surgiu pela influência que sofri, de uma terceira pessoa, com a qual eu gostaria de parecer, ou me equiparar? A segunda pergunta que você deve se fazer é decorrente do fato de resposta que você tiver dado à primeira: este desejo vem, realmente, de meu eu interior? A terceira pergunta será: o que você me trazer à realização deste desejo? Se você tiver uma resposta conclusiva para a segunda e terceira perguntas, seu desejo certamente se realizará, isto, quase sem esforço. Além disso, aplicando as técnicas deste método, você será capaz, inclusive, de dar uma ajuda formidável ao destino. Ao passo que, se a resposta à primeira pergunta for afirmativa, quer dizer, se seu desejo não vem realmente de seu ser interior, sempre lhe será possível realizar seu desejo, mas isto vai requerer um pouco mais de esforço. Seu desejo for nocivo para você mesmo ou para outro, isto pode lhe criar problemas, pois em vez de ir ao sentido de sua evolução ou da dos outros, você estará fazendo o inverso. Concluindo, esforce-se, sempre, para influenciar os acontecimentos de modo favorável. Não apenas para você, mas também para os outros. Assim, você colherá frutos. Magnífico! Você pode tornar seus desejos tão poderosos que nada poderá impedir sua realização. Para que seus desejos sejam poderosos é preciso mantê-los, alimentá-los com o fogo ardente de sua vontade e de sua imaginação. Como? Pensando neles diariamente e imaginando ter realizado seu desejo. Lembre-se, faça como se já o tivesse conseguido. Desta forma, você já estará em condições de realizar seu desejo. Procedendo assim, sua mente vai atrair para você todos os acontecimentos capazes de produzir o resultado esperado. Todo desejo começa por um pensamento, e o somatório de pensamentos, indo na mesma direção que seu desejo, leva infalivelmente à sua realidade concreta. Tomemos um exemplo, o da garota que chamou sua atenção. O que vai acontecer? Em princípio, você vai pensar nela. Primeiramente, um pouco, depois, cada vez mais. Num dado momento, se realmente você estiver apaixonado por esta garota, ela vai ocupar toda a sua mente, e todos os seus pensamentos irão para ela. Assim, você provocará nela um desejo ardente, terá cada vez mais importância perante seus olhos, até o dia em que ela também ficará loucamente apaixonado. Certamente, este exemplo representa só um determinado tipo de influência, entre tantas outras. Entretanto, ele lhe mostra os mecanismos do desejo. Se esta charmosa pessoa possuir afinidade com você, tudo se passará à melhor maneira possível. Mas caso não seja este caso, a ruptura será dolorosa e brutal. É por esta razão que nem sempre é bom forçar a natureza, pois isto provoca choques no retorno. 2. A disciplina é a condição essencial para qualquer desenvolvimento e relaxamento. Sem disciplina, você jamais atingirá algum resultado. Para ficar poderoso, sua mente uma grande necessidade de disciplina. Na verdade, como você quer obter o que quer que seja se não é capaz de manter sua atenção para atingir o objetivo que você se fixou? Sua mente é como uma criança pequena. Ele precisa ser educada e disciplinada. Segundo a categoria de emissor na qual você se situa, você possui mais ou menos esta capacidade. O homem disciplinado emana um forte magnetismo pessoal, tem sucesso onde os outros falham, e acaba, sempre, triunfando sobre os obstáculos que surgem em seu caminho. Este tipo de pessoa é procurada por seus conselhos e sua capacidade de resolver os problemas é enorme. Ela impõe, sem esforço, sua vontade aos outros que procuram sua companhia, pela segurança que ela traz. Por outro lado, o homem que não possui esta qualidade, constantemente é presa da derrota. Para ele, ter sucesso, torna-se um façanha e isto,
apesar de todas as outras qualidades que ele possa possuir. A maior parte do tempo, ele vai onde o vento o leva. Quando as coisas não vão como, ele vai onde o vento o leva. Quando as coisas não vão como ele deseja, ele capitula. Seu magnetismo pessoal é oscilante, ora forte, ora fraco, segundo seu estado d'alma, que muda frequentemente, dada sua inconstância. Para se tornar uma pessoa realmente capaz de obter dos outros aquilo que você seja, é vital para você fazer parte dos homens disciplinados. Aplicando os conselhos que se seguirão, você se tornará, infalivelmente, aquele pessoa para a qual tudo dá certo. É possível que o fracasso aconteça num dia ou outro de sua vida, mas, se você for disciplinado, você transformará sempre este fracasso em vitória. Aprenda a disciplina sua mente para fazer com que seus desejos se realizem. O que você faz para conseguir que uma criança faça aquilo que você lhe pede? Você repete, incansavelmente, as mesmas coisas, até que ela faça aquilo que você lhe pede. É exatamente assim que você deve agir, para obter de sua mente aquilo que você deseja. É preciso insistir, até que você receba aquilo que quer. Você deve se impor uma disciplina. Quanto mais firme ela for, mais rápido você terá êxito. Tomemos um exemplo. Você encontrou o homem que gostaria de conhecer. Melhor, talvez você até mesmo esteja apaixonada. Infelizmente, ele não compartilha absolutamente de seus desejos. Neste momento você tem duas soluções. Ou você diz para si mesma que não é possível e desiste, ou você persevera e se disciplina para obter aquilo que você deseja. O que você fará neste caso? Toda vez que você encontrar esta pessoa charmosa, você se esforçará para se mostrar sempre, em seu melhor dia, ficará sorridente e cheia de atenção e charme. Pouco a pouco você notará que o homem que você cobiça dá cada vez mais atenção a você, até que uma noite a convida para jantar. Então, você já começará a obter aquilo que deseja. O mesmo acontece com a influência à distância. Discipline sua mente, faça aquilo que nós indicamos e aplique até obter o sucesso. Proceda sempre desta maneira, qualquer que seja seu objetivo, assim, você terá sucesso sempre. 3. A ação. Mesmo que você possua um desejo ardente e uma boa disciplina, pode ser que você não consiga nunca aquilo que deseja. Para que o sucesso lhe estenda a mão, é vital que você acrescente à ação as duas qualidades precedentes. Você pode possuir todos os conhecimentos para atingir os objetivos que você se fixou. Se você não agir, você não terá chance nenhuma de chegar lá. Muitas pessoas têm grandes projetos, inúmeros desejos e conhecimentos notáveis. Entretanto, tudo lhes escapa. Por quê? Simplesmente porque elas nunca agem, ou lhes falta obstinação. A diferença entre o homem que sabe e um que tem sucesso encontra-se na prática. Tudo o que você lê neste método é o fruto da experiência tirada da prática. Se você aplicar os princípios e as técnicas que aqui são enunciadas, o sucesso será seu. Companheiro, não procure, constantemente, desculpas para não fazer nada, haja sempre que isto for possível. Como desperta a ação? Tomemos os exemplos deste método ou de qualquer outra leitura enriquecedora para você não se contente nunca, apenas com a leitura, mas aplique o que você ler. Toda vez que você ler ou aprender uma coisa que interessa a você, coloque-a em prática. Verifique se o que está escrito é exato. Aplicando este princípio, sua vida vai mudar totalmente. Muitas pessoas que estão repletas de princípios e preconceitos, todo aquilo que não entra em seus conceitos é, forçosamente, falso. Infelizmente para elas, estas pessoas limitam seus horizontes de tal maneira que acham sempre que têm razão. Jamais elas se questionarão, só contarão, sempre, suas próprias opiniões. Por favor, não se inclua entre essas, saia dos caminhos batidos, questione-se toda vez que isto lhe for útil e siga seu instinto. Haja, sempre que puder, sempre que a ocasião se apresentar. Faça logo, tudo o que puder ser feito logo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje mesmo. Se você ler este método sem aplicar suas técnicas e princípios, ele só poderá lhe dar alguns conhecimentos. Sem aplicar suas técnicas e princípios, ele só poderá lhe dar alguns conhecimentos suplementares, mas, se você agir, se você aplicar e praticar o que está escrito aqui, então toda a sua vida será transformada. AJ agora.
3 grandes obstáculos que você deve, absolutamente, evitar. Existem 3 obstáculos maiores, capazes de fazerem falhar todos os seus projetos. Estas barreiras são verdadeiras chagas no domínio da influência à distância. Mas, como um homem prevenido vale por 2, logo eles não poderão fazer mais nada contra você, pois você os terá desmascarado e tornado inofensivos. Guarde bem os 3 nomes que vão se seguir e afaste-os de seu caminho. Os 3 predadores que fazem tantas vítimas pelo caminho são a dúvida, o medo, o cansaço. 1. A dúvida. A dúvida é para a mente o mesmo que um espinho no pé. Onde ela está presente, tudo vai mal. Quando você duvida de você, você diminui pela metade suas capacidades. É, por esta razão, que é vital para você conhecer o remédio milagre, capaz de exterminar. É esse flagelo. Um remédio milagre para a dúvida. Todos os grandes homens pronunciaram esta frase que logo você vai descobrir. Ela possui virtudes magistrais, extraordinárias. Ao longo de séculos, em inúmeras civilizações, sempre se afirmou o poder destas poucas palavras, que você vai descobrir. Agora, para vencer a dúvida, esforce-se em ver o lado bom das coisas. Você já notou que, quando você olha coisas miseráveis e feias, você se impregna de seus sabores? Toda vez que isto acontece, você se impregna de seus sabores. Toda vez que isto acontece, você fica mais infeliz e mais pessimista. Ao passo que, se você olha coisas belas, coisas que lhe são agradáveis, você fica mais otimista e adquire mais confiança em você. Assim, se você desejar, realmente, vencer este flagelo que é a dúvida, esforce-se em enxergar o lado bom das coisas. Tudo o que existe tem um lado bom e um lado bom das coisas. Tudo que é a dúvida, esforce-se em enxergar o lado bom das coisas. Tudo o que existe tem um lado bom e um lado ruim, de acordo com o modo pelo qual você o olha. Esforçando-se em ver o lado bom das coisas, você vai ficar cada vez mais entusiasta e cada vez mais confiante em você. Agindo assim, você eliminará a dúvida da sua vida. Além disso, de tanto ver o lado bom das coisas, você vai se impregnar de tudo aquilo que elas têm de positivos e atrair para si, cada vez mais, acontecimentos positivos. Esta simples frase, esforce-se em ver o lado bom das coisas, é uma das chaves da felicidade em sua vida. 2. O medo. O medo paralisa e impede que você avance. Ele também é um obstáculo importante para levar a cabo seus exercícios de influência à distância. Quando você tem medo, sua energia se retrai e você perde todos os seus recursos. A única coisa que você deve temer é o próprio medo, pois ele impede que você progrida no caminho da vida. Um remédio milagre para vencer o medo. Por que ter medo? Você possui em si todos os ingredientes do sucesso, tudo lhe é possível de você aplicar os princípios deste método. Experimente e veja que todo o que está escrito aqui é absolutamente exato. Então, por que ter medo? Eis aqui, agora, um truque milagre para vencer o medo. Quando você sentir o medo surgindo em você, respire CLMA e profundamente por 1 ou 2 minutos. Ao mesmo tempo, pense e visualize mentalmente um acontecimento agradável de sua vida. Você certamente já observou que, quando tem medo, sua respiração fica mais difícil. Precisa de mais ar. Por isso, é conveniente, primeiro, respirar profunda e calmamente. Em caso de medo, o medo é sempre ativado por uma lembrança ou um acontecimento que o deixam pouco à vontade. Certamente, que você nem sempre tem consciência disto, pois isto pode estar profundamente encravado em seu subconsciente. É por esta razão que você deve, toda vez que sentir medo, respirar, calma e profundamente visualizar, de modo totalmente relaxado, um acontecimento agradável de sua vida. É semelhante como quando você acende a luz em um quarto escuro. Acontece-a mesmo com você. O medo provém de coisas obscuras que nos já vivemos. Visualizando um acontecimento positivo de sua existência, você ilumina esta zona de sombra. Lembre-se, toda vez que o medo envenenar sua vida, respire profunda e calmamente. Ver exemplo precedente. Aplicando esta famosa técnica, você verá que ao fim de 1 a 2 semanas, se criará um reflexo condicionado, e que lhe serão necessários apenas alguns segundos para voltar a ficar perfeitamente calmo e confiante. 3. O cansaço.
O cansaço é um fator muito negativo para você. É praticamente impossível agir à distância quando se está cansado. Por quê? Porque o corpo e a mente utilizam, primeiramente, as reservas de energia para seu próprio funcionamento, antes de empregá-las para uma outra ação. A influência à distância necessita de um corpo e de uma mente repousados e alertas. Neste momento, seus pensamentos têm todo o poder necessário para ter uma forte ação. Você observará que, estado cansado, você tem dificuldades em se concentrar, tudo o distrairá às vezes, você tenderá a adormecer. Se for este o caso, durma e recomece após o sono. Não tenha nenhum receito. Você acordará, naturalmente, quando estiver recuperado e, depois, você será realmente muito eficaz. Um remédio milagre para vencer o cansaço. O único remédio contra o cansaço é o repouso e o sonho. O repouso e o sono são duas coisas indispensáveis para a sua vida e seu equilíbrio. Não se prive deles. Toda vez que você se sentir cansado, repousa. Se possível, durma, não fique procurando desculpas do tipo ainda tenho que fazer isto ou aquilo. Não, repouse. Primeiramente, e faça-o a seguir. De qualquer modo, você sabe muito bem que, quando está cansando, é preciso o dobro do tempo para efetuar o mesmo trabalho. Quando você sente o cansado ou o sono lhe dominarem, estique-se e banque o morto. Talvez 15 minutos ou meia hora de repouso lhe sejam suficientes e isto lhe fará tanto bem que você ganhará muito tempo nas suas atividades que se seguirem. Você já observou que, quando você está cansado, tudo lhe cai das mãos, tudo falha. Não insista se estiver cansado, pois você não obterá resultados. Saboreie. Primeiramente, um repouso reparador, você estará, então, totalmente disponível e em forma para realizar milagres. Quais são os momentos mais favoráveis para praticar a influência à distância? Determinadas horas do dia soam mais propícias que outras para agir à distância. No parágrafo precedente, você viu quais eram as condições mais favoráveis para emitir sua mensagem. Agora, você vai ver quais são as horas mais favoráveis. De manhã ao despertar, faça seu programas de influência à distância, segundo os princípios que lhe soa revelados neste método. Uma outra hora propícia é à tarde, entre as 16 e as 20. À noite, entre 20 e 22 horas, é igualmente muito vantajoso. Se você souber a que horas a pessoa que você deseja influenciar se deita, isto pode ser muito favorável para a sua ação, pois neste momento, ela estará mais relaxada, mais receptiva, que quando está em plena atividade. Importante. Principalmente, evite comer antes de praticar a influência à distância, isto lhe pesará a mente, de relaxar um pouco, antes de começar. Se realmente você estiver com muita fome, coma algo leve, antes de seus exercícios de ação à distância. Um segredo que favorecerá consideravelmente seu sucesso. Você sabe agora que a disciplina é muito importante em todos os domínios da vida e a influência à distância não faz exceção à regra. Um segredo muito importante para si ter sucesso é: escolha o horário que lhe for mais conveniente e discipline-se para fazer suas técnicas, todos os dias, à mesma hora. É muito importante que você respeite este preceito. Por quê? Assim que você se disciplinar para agir todos os dias, à mesma hora, produzir-se duas coisas de importância capital para seu sucesso. Você condicionará sua mente para estar pronta e eficaz, todos os dias, à mesma hora. Procedendo assim, você criará um reflexo condicionado, que aumentará em muito seu poder. Ao comprar este método, você certamente imaginou o que seria sua vida se possuísse todos os conhecimentos, todas as possibilidades, todos os poderes que lhe foram prometidos. Hoje, seu sonho pode tornar-se realidade. Para isto, basta aplicar os princípios enunciados aqui, uma vez mais. AJA. Nada de similar já foi editado. Todos os segredos que lhe são revelados foram, até agora, sempre cuidadosamente guardados, revelados a alguns privilegiados aos quais a vida sorria, dia após dia. Hoje, é para você que ela vai sorrir. Qual é o tempo necessário para obter seus primeiros resultados? Você já notou que algumas pessoas efetuam um trabalho rapidamente, enquanto que outras precisam de mais tempo para a mesma tarefa. Vários fatores enervem neste fenômeno: o hábito, a inteligência, o conhecimento, o desejo de fazer rapidamente o
Trabalho em questão. No caso da influência à distância, as coisas são um pouco diferentes. Algumas pessoas são mais dotadas que as outras e têm êxito mais rapidamente. O capítulo que trata dos 6 emissores naturais permite que você compreenda melhor esta evidência. Entretanto, principalmente não acredite que já é uma fatalidade e que caso você não faça parte das categorias mais favorecidas, você não consiga nunca ser eficaz. Quando você estudou, você teve contato com alunos bem medianos que, no entanto, tiveram melhor sorte na vida que os primeiros da classe. No campo de influência à distância, ocorre o mesmo. Caso você o deseje, você logo estará entre os melhores. Pouco de disciplina e de paciência e os resultados não tardarão a surgir. Pratique seu programa de influência à distância meia hora por dia, na hora que você tiver escolhido. Se este tempo lhe parecer longo demais, um mínimo de 15 minutos por dia é indispensável. Para aumentar ainda a eficácia de sua ação, você pode agir 15 minutos ou meia hora, 2 vezes por dia, por exemplo, manhã e noite. Quando da prática, não force. Fique relaxado. Fique descontraído. Não é um exercício de força que você faz. Quanto mais você estiver relaxado, mais clara será a imagem de sua sugestão mental e melhores serão os resultados. É evidente que o tempo de ação que nós demos é relativo, é apenas uma indicação. Mídia. Todavia, é raro se conseguir resultados concretos, agindo menos de 15 minutos por dia. É realmente o tempo mínimo. Por outro lado, você pode facilmente ultrapassar a meia hora, caso queira. Isso só pode. Facilmente ultrapassar a meia hora, caso queira. Isso só pode favorável, mas ainda uma vez não force, fique relaxado. Você observará, após alguns dias de prática, que o tempo lhe parecerá cada vez mais curto. Isto se deverá ao hábito ou à habilidade que seu cérebro tiver adquirido neste exercício. Ao fim de alguns dias, isto lhe será até mesmo muito agradável. Importante. Praticando a influência à distância todos os dias, durante meia hora, você obterá, muito rapidamente, resultados espetaculares. Em menos de um mês, você conseguirá, na maior parte dos casos, realizar seu objetivo. A seguir, caso você queira, você poderá continuar com um outro projeto e assim por diante. O que lhe pedia meia hora no início, não lhe pedirá mais do que 15 minutos, ao fim de 2 ou 3 meses. Ou então, não lhe será necessário mais do que um mês para levar a bom termo aquilo que necessitava, há algum tempo atrás, 3 meses. A eficácia vem da prática, rapidamente. Você perceberá isso. Como influenciar secretamente as pessoas e obter aquilo que deseja. Nas linhas que se seguirão, você vai descobrir uma fantástica técnica que será capaz de transformar literalmente sua vida. Até recentemente, apenas alguns mestres iniciados podiam recebê-la e utilizá-la. Esta técnica vai permitir que você influencie secretamente as pessoas, sem ter que pronunciar uma só palavra. Você será a única pessoa a ter conhecimento de sua ação. Você estará apto a conseguir as coisas que sempre desejou. Bastará, para isso, aplicar os conselhos que você vai descobrir nas páginas seguintes. Pratique esta técnica extraordinária e você verá que, logo sua vida vai ficar melhor, que suas relações com os outros vão melhorar e que, caso você deseje, você ganhará mais dinheiro sem fazer esforço para isso. Você já possui em você esta faculdade extraordinária, só que ninguém, nunca lhe ensinou a utilizá-la em seu benefício. No tempo da civilização Atlante, em uma determinada época do Antigo Egito, todos eram capazes de materializar seus desejos só com a força da mente. Se não, vejamos, todas essas coisas possuem dois lados, um bom e um ruim, de acordo com o uso que você faz delas. A influência à distância é também feita do mesmo modo do que existe no universo. O Yang e o Yin, como dizem os chineses. O positivo e o negativo. Por que você acha que as antigas civilizações teriam desaparecido da Terra? Simplesmente porque elas terminaram empregando apenas o lado mal da força, agindo com o único objetivo de contentar seus baixos instintos egoístas. Agora fique pronto. A técnica que vai lhe ser ensinada é o que se chama de uma técnica oculta, quer dizer, sua ação se passa num plano não visível. É um misterioso método descoberto acidentalmente em um templo tibetano, há mais de 3 séculos. Esta técnica, se você a
utilizar para o seu bem e o do seu próximo, o agraciará com todos os seus benefícios e seus desejos mais caros se realizarão. Ela permitirá que você faça sua vida evoluir consideravelmente, ou a vida da pessoa que você quer ajudar-se, logicamente, você a utilizar de modo positivo. Caso contrário, quer dizer, se você decidir agir sem discernimento, sem respeitar a vida e o equilíbrio das outras pessoas, se sua ação não for no sentido da evolução, da melhora, graves aborrecimentos o esperam. Homens e mulher atingiram tal grau de poder, que todo lhes era possível. Infelizmente, eles abusaram de suas capacidades, utilizando-as com um objetivo negativo. Sendo assim, nunca é demais aconselhar você a só utilizar esta técnica maravilhosa, graduada em segredo por tanto tempo, para um objetivo positivo, para melhorar sua vida ou a dos outros. Ao agir assim, você fará maravilhas e viverá uma vida magnífica, cheia de alegria, de amor e de sucesso. A prática da influência à distância. Conforme você agora sabe, e muito difícil para uma mente excitada e nervosa ser uma boa emissora. Assim, é primeiramente necessário acalmá-la antes de passar à prática da influência à distância. Se você já praticou técnicas de relaxamento e auto-hipnose, você deverá chegar rapidamente ao relaxamento. 5 a 10 minutos deverão ser suficientes. Caso contrário, 10 a 15 serão certamente indispensáveis para se obter um bem relaxamento, muito embora algumas pessoas o atinjam mais rapidamente. Assim, antes de praticar a técnica de influência à distância, aplique-se primeiramente para conseguir um bom relaxamento do corpo e da mente. Seu ponto de referência será sentir-se calmo e relaxado. Seu corpo e sua mente ficarão calmos e em paz. Neste momento, você poderá iniciar a ação à distância com o máximo de chances de sucesso. Vejamos agora a técnica da auto-hipnose, capaz de livrar você de todas as tensões e de relaxá-la completamente. Como obter um relaxamento completo pela auto-hipnose? Em primeiro lugar, deite-se confortavelmente em sua cama, ou sente-se em uma boa poltrona. A seguir, fixe um ponto, seja acima de você, teto, se você estiver deitado, seja à sua frente, caso esteja sentado. Para isto, você pode se servir do disco hipnótico em anexo, ou então a fixar um ponto qualquer. A seguir, concentre toda a sua atenção neste ponto. Apenas este ponto deve estar presente em sua mente. Agora, comece a pensar mentalmente a frase que se alguém tente sentir os efeitos que elas produzem em você. Fico este ponto cada vez com mais força, e quanto mais fixo este ponto, mais meu corpo e minha mente se relaxam. Leve todo o tempo necessário para aplicar cada sugestão mental. Sinta-a bem, você não está fazendo compras. Minhas pálpebras ficam pesadas e meus olhos se cansam mais e mais a cada segundo que passa. Desejo que meus olhos se fechem, e eu fecho meus olhos. Sinto-me calmo e relaxado. Meu corpo fica cada vez mais pesado, ao mesmo tempo que se relaxa. Meus olhos então bem cerrados, bem fechados. Vou agora relaxar meu corpo. Começar por meus pés e subir até a cabeça. Proceda como esta indicada nas sugestões seguintes. Agora concentro minha atenção em meus pés, que relaxam e ficam pesados. Um calor suave e benéfica brilha sobre todo o meu corpo. Minhas pernas ficam pesadas e relaxadas por sua vez. Esforce-se para sentir isso, mas não force. De qualquer modo este estado acontecerá se você praticar regularmente. Meu ventre se relaxa e fica pesado agora, ao mesmo tempo em que você agira mentalmente. Concentre-se igualmente na parte do corpo relativa à sugestão, sem forçar, simplesmente ficando atento. Haja com desejo e amor, é o único meio de realmente ser bem-sucedido. Minhas mãos e meus braços ficam pesados e relaxam. Meu peito, meu pescoço, minha nuca se relaxam cada vez mais a cada segundo que passa. Sinto-me bem, maravilhosamente bem. Minha cabeça se relaxa cada vez mais. Ela fica mais clara, meus pensamentos são calmos. Aqui você deve sentir uma sensação de paz e de bem-estar, sentir-se como em um sonho. Neste estado, qualquer pensamento que você quiser emitir é tão poderoso, que atinge infalivelmente seu alvo, qualquer que seja a distância que separa você dele. Repita esta frase mentalmente, 3 vezes seguidas. É a partir de agora que você vai abordar a fase de influência à distância propriamente dita.
Item agora, visualize mentalmente a pessoa a quem a mensagem se destina, caso se trate de uma pessoa. Se não, visualize o objeto ou o objetivo de sua emissão que você quer atingir. Esta representação deve ser tão viva e real quanto possível. Faça isto durante 5 a 10 minutos, aproximadamente. Entretanto, não ultrapasse este tempo. Item envie sua mensagem mentalmente, simplesmente pensando nela fortemente. E imagine que ela penetra na pessoa pelo meio da fronte, que é a zona de receptividade PSI. Faça isto durante 5 a 10 minutos, segundo o estado no qual você se encontrar. Tão logo você comece a se sentir cansado ou tenso, pare, repouse e recomece, alguns minutos mais tarde, caso sinta necessidade. Sem, no entanto, ultrapassar 15 minutos. Um ponto muito importante a respeitar. Construa sua mensagem como uma sugestão, quer dizer, ela deve ser positiva, o mais curta possível e penetrante. Pense esta mensagem dedicando-a ela toda a sua atenção. Quanto mais absorto por ela você ficar, melhor sucesso você terá. Quanto mais ela estiver presente em sua mente durante a sessão, melhor sucesso você terá. Mas ainda uma vez, relaxe, não force. Haja com a convicção que sua mensagem vai ser recebida e se realizar. Não esqueça que tudo o que você acredita ser verdadeiro é verdadeiro ou se torna verdadeiro, e isto infalivelmente. Haja com amor forte, desejo ardente, entusiasmo feroz. Este coquetel explosivo não tardará a produzir os resultados desejados. No caso de sua influência se exercer sobre outra coisa que não uma pessoa. Adjetamos que você deseja obter uma grande quantia em dinheiro. Aqui então, visualize, mentalmente, a quantia que deseja obter. Como encerrar sua sessão de influência à distância? Uma coisa muito importante é sempre encarar sua sessão com uma última emissão clara e nítida da mensagem. Depois, relaxe por 5 minutos para se recuperar e relaxar. Pouco a pouco você tomará gosto por este famoso exercício de ação à distância e ficará muito feliz em praticá-lo, principalmente quando você constar os resultados que se produzem. Voltamos a lembrar que você pode praticá-lo ao despertar, antes de se deitar, ou durante o dia, caso não seja possível fazê-lo em horários fixos. Para maiores detalhes, volte ao capítulo As horas mais favoráveis para praticar a influência à distância. Pratique, pratique, pratique. No início você procederá como lhe é indicado em Técnicas Extraordinárias de Influência à Distância. Ao fim de alguns dias você já notará que se relaxa muito mais rapidamente e que lhe são suficientes de 3 a 4 minutos para se obter um bom relaxamento. A seguir, você perceberá que o simples fato de pensar em relaxar será suficiente para provocar este relaxamento, em geral, após 2 ou 3 meses. O mesmo ocorrerá com o exercício de influência à distância propriamente dito. No início será necessário um tempo relativamente longo para obter aquilo que você deseja, ainda que o resultado varie muito de uma pessoa para outra. A princípio, entre 3 semanas e um mês permitirão que você realize maravilhas. Quanto mais você praticar, mais rapidamente você obterá resultados rápidos e espetaculares. Às vezes você terá dificuldades em acreditar, depois chegará um tempo em que tudo irá muito rápido, porque sua mente terá se tornado eficiente. Um simples pensamento será suficiente para produzir a influência. Experiências que provam que a hipnose favorece as faculdades PSI. Inúmeros centros de pesquisa das faculdades extraordinárias do homem empregam a hipnose para desencadear e constatar fenômenos psi extraordinário como, por exemplo, o deslocamento de objetos à distância, a telepatia, o pod de adivinhação, a ação à distância, etc. Poucos cientistas, logo muito racionalistas, empregam a hipnose. Simplesmente porque a hipnose é um meio de investigação excepcional e isto por diversas razões. A hipnose permite desconectar nossa mente crítica que, sem cessar, recusa tudo aquilo que não entra em sua concepção, aquilo que a impede, efetivamente, de realizar as grandes coisas das quais é capaz. Depois, a hipnose permite que se haja diretamente sobre a subconsciente, o que evita uma perda de energia, devido à nossa mente crítica. Ao praticar você, mesmo a forma mais simples de hipnose, que é a auto-hipnose, é você próprio quem desconecta sua mente crítica ilimitada por alguns instantes, o que permite que você utilize todo o poder, todos os recursos que você possui em si mesmo.
Alguns casos típicos de influencia à distância. O como eu. Por quê? Como despertar o amor em uma pessoa. Você deseja despertar o amor em uma pessoa. Comece visualizando mentalmente a pessoa em questão. Uma vez que sua imagem esteja bem formada em sua mente, emita a mensagem em questão. Admitamos que esta pessoa se chama Daniela e que você se chama Sérgio. Eis aqui a mensagem que você enviará. Daniela está apaixonada por Sérgio. Você observará que a mensagem é bem curta e positiva. Ela não diz vai ficar, mas está. No caso de se tratar de uma pessoa, é sempre bom empregar o primeiro nome, caso você o saiba. Projete esta mensagem, imaginando que ela penetra pelo centro da fronte, região do terceiro olho, para o interior da pessoa. Para o resto, siga as instruções que lhe soa dadas na técnica extraordinária de influencia à distância. Como tornar seus filhos calmos e obedientes. Seus filhos só fazem aquilo que lhes vem à cabeça e é impossível, para você, obter deles o que quer que seja, pela discussão. Comece visualizando seu filho mais como, se você tiver mais de um, após o outro. Uma vez cada um, na mesma sessão e não excedendo os 15 minutos, por criança. Quando você tiver conseguido visualizá-lo corretamente calmos e imóveis, será o momento de emitir sua mensagem. Admitamos que seu filho se chama Silvio. Sua mãe te ama, seja gentil com ela. Será a mensagem que é composta aqui em 2 tempos. Primeiro, para desencadear um sentimento na criança, é sempre mais fácil fazer cooperar uma pessoa que possui um sentimento de amor ou de estima por você, do que uma outra que não o tenha. Imagina sempre que esta mensagem penetra na pessoa pelo meio da fronte. Você procederá desta forma com cada criança que lhe dê problemas. Você pode igualmente estimulá-las para que possam ir melhor na escola, para serem mais atenciosas, etc. Como reencontrar um amor perdido. Seu marido a engana e se recusa a dialogar com você. Visualize. Primeiramente, seu marido, visualize-o apaixonado, se possível. Uma vez que esta imagem esteja bem formada em sua mente, envie sua mensagem e imagine que ela penetra em sua cabeça pelo meio da fronte. Admitamos que seu marido se chama Ivo. O segredo do sucesso, neste caso, será desencadear em seu marido um profundo sentimento de amor por você. Eis aqui como você terá que fazer. Assim que você tiver formado a imagem de seu marido apaixonado, projete para ele sua própria imagem, mostre-se o mais sedutora possível. Ivo, você está apaixonado por mim, será a mensagem. Faça este pensamento penetrar nele, com força e insistência, sem ficar tensa. Esteja sempre calma e relaxada durante as sessões. Como aliviar suas dores ou a dos outros. Alguns curandeiros famosos utilizam a técnica de influencia à distância aqui. Você vai aprender e conseguem, às vezes, fazer verdadeiros milagres. Eis aqui como você pode agir do mesmo modo. Se você possuir uma foto da pessoa doente, tome-a em suas mãos e fixe-a intensamente. Quando você estiver bem impregnado com a imagem dela, feche os olhos. Se você tiver foto, passe diretamente para a fase seguinte. Imagem mental estiver nítida, 2 soluções se oferecem a você. 1. Você imagina esta pessoa em plena forma e lhe envia mentalmente a seguinte mensagem, fazendo-a sempre na cabeça dela pelo meio de seu fronte. Você se cura. No lugar das reticências, coloque o primeiro nome da pessoa. Caso se tratem de problemas que lhe sejam pessoais, faça mesmo. Visualizando, eu me curó. O resto é idêntico. Faça durante 15 minutos. Aproximadamente, pela manhã e à noite, até obter uma cura total. 2. Você sabe de qual doença ou mal sofre a pessoa que você deseja ajudar. Admitamos que ela tenha fortes dores no joelho da pessoa, dirija sua atenção para seu joelho, visualize-o mentalmente em perfeito estado e envie-a seguinte mensagem, sempre no meio da rente: teu joelho sara. Caso se trate de você, visualize seu joelho em plena forma e utilize-a seguinte mensagem: meu joelho será. Faça isto durante 15 minutos, aproximadamente, pela manhã e à noite, até que a pessoa não tenha mais dores. Como aumentar seus rendimentos? Você deseja ver sua conta bancária aumentar em 1.000 e 3.000,00 e 15 mil reais ou mais. Imagine-se da posse desta quantia, sinta em você a alegria que lhe traria tal soma de dinheiro. Visualize bem a cifra da soma de dinheiro
que você deseja obter. Quando esta imagem estiver bem clara, repita mentalmente, durante 10 a 15 minutos a seguinte fórmula. Dentro de 6 meses, possuirei R$ 3.000 ou mais em minha conta bancária. Supondo-se que seja esta a soma que você deseja obter. É igualmente necessário que você fixe um prazo para obter esta soma, de limitar a realização no tempo e isto para tornar sua mente ainda mais ativa. Assim, ela atrairá para você aquilo que você lhe tiver pedido, no prazo imposto. Como saber se uma pessoa diz a verdade? Edith S. Conta não sabia mais o que fazer. Procurava desesperadamente dinheiro que havia reservado para pagar meu aluguel. Tinha certeza de tê-lo colocado em uma gaveta, na cozinha e só havia uma possibilidade. Neste exato momento, você se colocar num estado de influência à distância. Quer dizer, de calma e de relaxamento, estado hipnoide. Fixe o banqueiro nos olhos e faça penetrar a seguinte mensagem, pelo meio de sua fronte, várias vezes em seguida. Você me dá este crédito agora. Após alguns segundos de silêncio, sem saber por que como, ele subitamente muda de tom e diz: ouça, na verdade creio que podemos fazer algo por você. Vou cuidar disso pessoalmente. Volte a me ver amanhã. Foi agindo desta maneira que o autor deste método obteve um empréstimo de 7.000,00 francos, muito embora seus rendimentos estivessem nitidamente abaixo da norma pedida, para ter direito a esta quantia. Estes poucos exemplos lhe deram, espero, uma noção da maneira de proceder que deve empregar. Evidentemente, qualquer outro campo de ação é possível. O modo de operação é sempre mais ou menos o mesmo, não sendo necessário citar aqui todos os casos possíveis. O importante é que você tenha compreendido bem o princípio de ação da influência à distância. No que concerne aos dois últimos exemplos, os de Edith S. e do banqueiro, deve ser observado que eles requerem uma experiência e uma prática mais importantes do que os outros casos, porque a influência se faz imediatamente, no espaço de apenas alguns segundos. Mas, aqui ainda, você conseguirá facilmente também, após algumas semanas de prática, como entrar em contato com a pessoa que você ama. Primeiramente, como para todas as técnicas de influência à distância, relaxe. Se descontraia todo o seu corpo e toda a sua mente. Respire profundamente. Durante 5 minutos, depois, liberte sua mente dos pensamentos que não tiverem relação com seu objetivo. Como? Simplesmente não lhes dando nenhuma importância e fixando sua atenção em sua meta. Pegue uma foto da pessoa com a qual você quer entrar em contato, se possível, e imagine que você se encontra frente a esta pessoa. A primeira parte da operação está realizada. Você tomou contato com a pessoa que você ama por intermédio da foto. Quando você ama alguém, cria-se um laço afetivo. Foi demonstrado por experiências em laboratório que este loco favorece enormemente os contatos telepáticos. Lembre-se do que está escrito no capítulo referente a Uri Geller. Uri Geller diz o seguinte: uma vez que se tenha formado um laço afetivo entre mim e o objeto, penso fortemente no que desejo ver se realizar. A segunda parte da operação será de se comunicar, por telepatia, com a pessoa amada. Eis como você procederá, uma vez que você tenha sentido que o contato está bem estabelecido, que se usou alguma coisa, olhe outra vez a foto. Depois feche os olhos. Com a foca do pensamento, faça agora a seguinte pergunta: fale comigo, fale comigo. No lugar das reticências, você colocará o primeiro nome do pessoa amada. Repita esta frase várias vezes se for preciso, até que você sinta alguma coisa se animar em você. Talvez você tenha sensações engraçadas, ou então, pensamentos surgirão subitamente em sua mente. No início, você tenderá a crer que isto provém de sua imaginação, mas, com um pouco de experiência, você compreenderá que é efetivamente uma comunicação telepática entre você e a pessoa que você ama, que se produz. Caso você tenha esta possibilidade, combine a hora em que você vai tentar entrar em contato com ela. Ela poderá começar a relaxar no hora prevista, depois a pensar em você. Esta última maneira de proceder facilitará o contato telepático. Com um pouco de treino, tornar-se-á fácil para você sentir o que pensa ou faz uma pessoa, mesmo quando ela está distante centenas de quilômetros. Como ver o que o outro faz, mesmo a 1000 quilômetros de distância.
Este exercício de telepatia será idêntico ao do parágrafo precedente para entrar em contato com a pessoa que você ama. Ou seja, você empregará aqui também uma foto, caso seja possível, se não visualize a imagem da pessoa em questão. A seguir, imagine que você se encontra frente a ela, que todo o seu ser está com ela. Se você souber onde ela se encontra, imagine este local, mentalmente. Faça mentalmente a seguinte pergunta: quando você sentir que o laço se estabeleceu, o que você está fazendo? Aqui também as reticências. Substituem o primeiro nome da pessoa em questão. Deixe seu corpo e sua mente totalmente relaxados, durante todo o tempo do exercício. É muito importante, pois nenhuma sensação poderá lhe atingir, se você estiver preocupado, cansado ou tenso. Após ter feito a pergunta, o que você está fazendo? Solte-se. Principalmente, não analise o que lhe vier à mente. Ao contrário, aceite como exato tudo o que lhe ocorrer, anote depois da sessão. Se necessário, comunique à pessoa os resultados de sua investigação. Desta forma, você poderá julgar a exatidão daquilo que tiver visto, sentido ou ouvido. Sobretudo, não se desencoraje se você não obtiver resultados. Conseguiu ler, imediatamente, páginas inteiras. Você começou lendo algumas palavras, algumas frases, enfim, você leu livros inteiros. Hoje, você é até mesmo capaz de ler, pensando em outra coisa. O mesmo ocorrerá com a telepatia. Após algumas semanas de treino, você será capaz de ver, através de telepatia. Após algumas semanas de treino, você será capaz de ver, através de paredes, de ler os pensamentos dos outros, de si. Comunicar à distância. O mais importante, no início, é que você não tente analisar, pois isto destruiria instantaneamente todas essas suas percepções extra-sensoriais. A parte do cérebro em questão, quando você faz este tipo de exercício, é o lado direito, quer dizer, lá onde se aloja o inconsciente ou subconsciente, que encerra todas as capacidades psi, mas também a intuição, a criatividade, a imaginação. O lado esquerdo do cérebro é a parte racional, que intervém na matemática, no julgamento, na análise, na vontade. Talvez você compreenda melhor agora. Por que é ruim analisar e fazer esforços de vontade durante estes exercícios? Estes dois lados do cérebro possuem, cada um, suas propriedades e capacidades. Seguindo o trabalho que você faz, é melhor solicitar um ou outro lobo, de acordo com o que você deseja obter, e no caso da telepatia, será lado direito de seu cérebro. À medida de sua prática, você descobrirá as 1000 maravilhas das quais você é capaz. Como em todas as coisas, o início é o mais difícil, assim não seria não. Seria demais e recomendar um pouco de paciência e de perseverança, você será recompensado 100 vezes mais. Últimas recomendações. A leitura de seu método de influência à distância está quase terminada. Apliquem-se a seguir os conselhos que lhe demos, pois eles saíram de uma longa prática, que sempre demonstrou sua eficácia. Aplicando os princípios contidos neste método, você também, como milhares de pessoas, obterá aquilo que deseja. Entretanto, nada pode ser feito sem uma boa disciplina e uma prática sérias. É a única condição para estar certo de ser bem-sucedido. Não esqueça isto. A única diferença entre um homem que sabe e um outro que tem sucesso encontra-se na prática. Leia e releia este método. Estude-o até ter compreendido bem todos os princípios e todas as técnicas que aqui estão expostas. Uma vez que tudo esteja claro para você, comece a praticar. Você verá então se produzirem prodígios que não cessarão jamais de surpreendê-lo.